Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a épica e esse conteúdo é baseado no material do professor André Alonso. Bom, vamos então começar a nossa aula de hoje falando sobre gêneros literários da antiguidade. Inicialmente, a gente precisa começar a diferenciar o que é gênero literário, o que é gênero textual, o que é tipo textual. Gênero literário é a categoria que permite classificar os textos literários. É como se fosse uma forma de etiqueta, de trazer como se fosse um fichário separando ali quais são os aspectos desses textos. Por exemplo, a forma, se é um verso, se é uma prosa, o conteúdo, ou seja, qual é a temática daquele texto e também o estilo. Isso é o gênero literário. O que é o gênero textual? O gênero textual são textos que cumprem uma função social de comunicação. Por exemplo, nós podemos ter o gênero textual, uma conversa no WhatsApp, uma aula gravada, um texto escrito, um poema, uma tese, uma entrevista, uma receita, uma bula. Então, isso são gêneros textuais. Já o tipo textual é a configuração estrutural desse texto. É a narração, é a dissertação, é a descrição, é a injunção. Então, nós temos essa diferenciação. Dentro dos gêneros literários da antiguidade, nós temos dois pilares, a poesia e a prosa. Dentro da prosa, nós temos a história, a filosofia, a retórica, o romance e a biografia. Dentro da poesia, nós temos a épica, a poesia didática, a lírica, o drama, que seria o teatro, e a sátira. Dentro do drama, nós temos a tragédia e a comédia. Na nossa aula, nós vamos falar hoje sobre a épica. A épica é o gênero literário. O gênero textual seria a poesia, os versos, né? E o tipo textual é a narração. Por que a gente vai falar assim? Porque a épica, o gênero épico, a épica, ela vem do termo epos, que significa discurso. E epopeia é o nome que se dá ao poema épico. Esse poema épico, ele é um poema feito em versos, um verso longo e narrativo, tá? É um poema em verso com uma longa narrativa. Ele fala sobre feitos memoráveis de algum herói, e esse herói ele pode ser real ou imaginário, e esse herói sempre vai representar a coletividade, vai sempre representar a coletividade. E a epopeia, ela existe para contar algo. A função dela é evitar o esquecimento dos feitos que aconteceram, dos fatos que aconteceram, tá? Bom, alguns autores, alguns escritores, eles começam a questionar a veracidade de Homero. Então, a gente entra agora num tópico que vai falar sobre Homero e as questões homéricas. Quais eram as questões homéricas? Será que a obra foi feita por um único autor ou tiveram diversos autores? Quando, onde, como, por quem foram compostos os poemas homéricos? Quem foi Homérico? Quem foi Homero? Será que ele existiu? Será que ele era fictício? Será que ele usava um ghostwriter? Será que era um grupo de escritores e deram um pseudonome? Bom, as soluções possíveis para a autoria dos textos homéricos são divididas em três escolas. Inicialmente, duas escolas defendiam os textos a escola unitarista e a escola analítica. Os unitaristas, eles pensavam e defendiam a existência de um único autor. Apenas um autor, apenas um. E aqui eles não falam se era real ou não, ele fala que tinha um autor. Já os analíticos, eles defendiam o fato de ter um autor central e outros autores como se fossem coadjuvantes, ajudadores, auxiliadores, e por isso teriam uma característica diferente no texto. Percebam que há uma incongruência nos textos de Homero, que é pontuada nessas questões homéricas, por exemplo, a forma escrita como era
o idioma utilizado, a parte regional, certas interrupções, certas incongruências, ali era o que pontuava essas questões homéricas. E aí os neoanalíticos, eles começam a pensar e a falar e a levar em conta os dados referentes à oralidade. Porque se a gente começar a pensar sobre a oralidade, a gente vai entender que quando nós estamos falando oralmente, se estamos falando oralmente, nós sofremos interrupções, nós podemos ter divergência. Por exemplo, um tempinho atrás, aqui, alguns segundos atrás, eu dei uma gaguejada. Então, isso é uma interferência, isso é um problema da oralidade. Eu paro, eu penso, eu busco uma palavra melhor, um termo melhor, um termo melhor. Isso é a dificuldade da oralidade. E aqui eles falam justamente dessa característica oral ter levado séculos, de 4 a 5 séculos, para se constituir todo o texto. E aí o que acontece? Incorpora elementos culturais e linguísticos de diferentes períodos e regiões. Por isso, o contexto dos textos homéricos serem tão diferentes. Não o contexto, mas a forma, a linguagem, esses elementos culturais e linguísticos, devido a esse tempo. Essas são as explicações possíveis para as questões homéricas. Bom, mas quais são as características dos poemas homéricos? A gente viu na primeira aula falando sobre as características dos textos, da oralidade. Então, Homero, ele se baseia nisso. Os textos homéricos são baseados nisso, na métrica, nas fórmulas, na importância da ordem das palavras, nos epítetos, nas símiles. Então, a métrica, ela é baseada no quê? Na simetria, na ordem das palavras, no hexâmetro datílico, né? Que é também conhecido como um verso épico. Ou seja, o sistema de métrica utilizado na poesia greco-latina é bastante diverso daquele de que se servem os poetas do nosso tempo, da língua portuguesa. No caso da nossa poesia, a unidade métrica é a sílaba. Os gregos utilizavam o chamado pé. Se a gente lembrar da aula passada, nós vamos ver que o pé, que a batida, daria o tom, daria o ritmo, né? E faria com que facilitasse o processo de memorização. Eles utilizavam também as fórmulas. As fórmulas são o quê? Estruturas repetidas, usadas regularmente para determinar uma ideia essencial. Então, eles tinham prontos alguns textos que acrescentavam ali, já era pronto, já era só colocar no sistema ali, era um copia e cola, não tinha para onde fugir, eram essas fórmulas. E tinha os epítetos. Os epítetos eram como se fossem subfórmulas, né? Ou subtipos de fórmulas, que são palavras e expressões que cumprem um dever de qualificar alguém, qualificar um objeto ou alguma coisa, e geralmente ficam dentro de um verso. Aqui, por exemplo, quando fala dos aqueus, dos gregos, eles falam, são de belas sinêmides, ou seja, de belas botas, e eles sempre vão falar. Então, repete-se 37 vezes nos textos, ou seja, 31 vezes na Ilíada e 6 vezes na Odisseia. Então, perceba, aparece 37 vezes essa estrutura. As símiles são comparações feitas para cristalizar ideias. Aqui, por exemplo, eu trouxe um pedaço do texto da Ilíada que fala, tal como na praia de muitos ecos, as ondas do mar são impelidas em rápida sucessão pelo sopro de Zéfiro. E surge primeiro a crista no mar alto, mas depois, ao arrebentar contra a terra firme, emite um enorme bramido. E em torno dos promontórios incha e se levanta, cuspindo no ar a espuma salgada. Esse barulho da onda batendo é o que ele está falando justamente sobre a sucessão, o avanço sucessivo dos Danaus. Ou seja, para a guerra incessante. Está falando da chegada desse povo ali. É como se fossem as ondas batendo na areia da praia. Essas são as características dos poemas homéricos. E a gente precisa relembrar de como era a característica dos poemas
que eram tratados na oralidade. Tinham a métrica, tinham epítetos, tinham fórmulas, tinham símiles, tudo para facilitar a memorização. Depois de um certo tempo, isso é documentado, então ainda vai ter essa estrutura, ok? Vamos falar um pouco sobre Troia e a civilização micênica. A Guerra de Troia teria durado cerca de 10 anos e teria ocorrido 500 anos antes de Homero escrever a Ilíada. Inclusive, o nome Ilíada significa Contos de Troia. A cidade de Troia situava-se em uma colina que hoje é a Turquia. Segundo a lenda, segundo os contos, segundo a história, eu não sei exatamente como a gente pode dizer, mas o motivo da Guerra de Troia é justamente um fato de adultério, uma paixão proibida. Helena, que era filha do rei de Esparta, ela se apaixona por Paris, que é filho do rei de Troia, e ela simplesmente decide fugir, segue seu coração e foge com Paris. E vai para Troia. Seu esposo, Menelu, vai até Troia com um exército gigantesco, que é comandado pelo seu irmão Agamenon, e começa todo o contexto histórico da Guerra de Troia aí, justamente por causa de uma traição, ou um amor proibido, vamos colocar assim. Durante as escavações conduzidas por Heinrich Schliemann, foram encontrados tesouros, como essa máscara aqui, que era colocada, acho que era um sistema de mumificação, se não me engano. Foram encontrados também capacetes feitos de dentes de javalis, provando a existência da civilização que é narrada por Homero, tá? Mas também descobriu-se a existência de ruínas de diversas cidades que correspondiam a 9 estágios do desenvolvimento de Troia. Acredita-se que o estágio correspondente à Troia narrada por Homero seria o estágio 7. Ok? Encontraram-se também alguns tabletes do sistema de escrita linear B, que foi usado, né, os silabários que foram usados pelos gregos antes do alfabeto. Tá? Se a gente lembrar da aula passada, a gente vai entender um pouquinho aqui como eram os silabários. Ó. São os símbolos que unidos dariam um som, um fonema. A figura do herói. Isso aqui é interessante, porque o conceito grego de herói é bem diferente, porque ele pode ser místico ou religioso, e pode ter essas duas características. Os heróis, eles eram objeto de culto religioso, tá? Eles eram humanos, filhos de deuses com humanos, então eles tinham uma característica de serem dotados de qualidades que humanos comuns não tinham. E essas qualidades seriam a areté, né? Essa característica, que era o quê? Era a excelência. Mas essa excelência, ela não era encontrada, não nascia assim com ele, ela era desenvolvida, ele precisava buscar essa areté. E isso não era fácil, então ele passava por provações ao longo da vida, né? E ele precisava também da timé. O que é a timé? A timé é a honra, é o status social, é o respeito que não é que ele impõe, mas é o respeito que ele merece, é o respeito que a sociedade dá a ele. Esse é o status social da época, visto, colocado para o herói. O herói também ele precisava ser o quê? Piedoso. E a palavra piedade aqui, ela vem do latim pietas, que na verdade tem um significado mais religioso, tem um significado de prestação de culto aos deuses, de virtude, e tem também uma relação com a parte da hospitalidade. Se a gente lembrar, eu falei na última aula sobre a hospitalidade dos gregos e dos romanos, então isso tem muito a ver, essa característica de cuidar de quem precisa, de oferecer ajuda. Então, essas são as características da figura do herói.
Vamos falar um pouco sobre a épica latina. E vamos falar de Virgílio, né? Então, Virgílio ele compõe as bucólicas ou éclogas, as geórgicas e a Eneida. E aí, as bucólicas ou éclogas são 10 poemas de temática pastoril, que no caso é uma coletânea que trata desse assunto pastoril. Já as Geórgias são 4 livros que falam sobre um mundo campestre ali, a paz do campo, da agricultura, do cuidado com os animais, enfim, essas duas obras, elas vão falar da vida no campo, dessa paz campestre, dessa natureza, enfim. Já a Eneida, ela é um poema épico que tem ele não termina esse poema, na verdade, né? Ele não termina. Tem como o nome é baseado no seu personagem principal, Enéas, que é um pseudo-herói. Por que pseudo-herói? Porque o herói, na verdade, da Eneida é o Otávio Augusto, mas Virgílio ele fala do Otávio Augusto através de Enéas. Então, assim, e acaba falando também de tudo que aconteceu após a destruição de Troia e da fuga de Enéas com sua família para a Itália, e fala também sobre Rômulo e Remo, que são os descendentes de Enéas e são as pessoas que fundam a cidade de Roma, que seria a Nova Troia. A Eneida de Virgílio é uma epopeia lendária que tem 12 livros. Dentro dos seus 6 primeiros livros, ele fala da viagem de Enéas em busca pela nova pátria. Aqui a gente consegue fazer um comparativo com os textos de Homero, quando ele fala da Odisseia. Ele celebra os feitos de Enéas. É inspirado em Homero? Parte sim, porque ele utiliza um hexâmetro datílico, ele fala da jornada do herói, ele fala da construção de uma nova cidade, da busca de uma nova pátria, porém há diferenças profundas. Por exemplo, a sociedade da época de Homero era uma sociedade oral, não tinha um sistema letrado, já que em Enéas é uma sociedade letrada, já tem um sistema de escrita estabelecido, o poema ele não se esgota em si, já a narrativa de Homero é a narração pela narração, é o que acontece ali, ponto. A característica de Eneida, na verdade, tem uma conotação propagandista, uma conotação política, né? Porque ele louva a Otávio Augusto indiretamente. Ele conta os feitos de Enéas, mas querendo falar de Otávio Augusto, né? Isso é importante a gente conseguir diferenciar na Eneida de Virgílio. Quais são os tipos de epopeia em Roma? Nós temos a epopeia lendária, a histórico-lendária e a histórica. A lendária, ela fala de fatos longínquos que não podem ser verificados, ou seja, a gente, enfim, existe porque é contado, mas a gente não tem como documentar. E recorre à intervenção divina nos assuntos humanos. Então, percebam, fatos longínquos que não são documentados e recorre à intervenção divina. A histórico-lendária conta fatos recentes e históricos, tá? E também recorre à intervenção divina. Já a histórica fala de conta fatos históricos, mas ele dá explicação e base, conotação humana, e evita utilizar a intervenção divina. Ele evita o recurso divino ou sobrenatural. Agora, a gente tem que falar também um pouco sobre o percurso da época romana, porque não chega já em Virgílio. Houve alguns precursores, vamos falar assim, como Lívio Andrônico, Nésio e Enio. O Lívio Andrônico ele é o responsável, por exemplo, pela tradução da Odisseia, tá? Da tradução latina da Odisseia. E ele emprega nos seus versos ele emprega no seu texto, né, os versos satúrnicos, ou seja, uma estrutura métrica incerta. E isso não era utilizado na Grécia. Então, ele é meio que precursor assim, desse sistema de escrita diferentão. Névio, ele compõe uma epopeia histórica,
que falava da Primeira Guerra dos Fenícios, e é um fato que ocorreu no meados do século III a.C. Também utilizava versos satúrnicos e alguns dos versos de Névio inspiraram Virgílio para compor Eneida. Tá? Ennio, ele compôs uma narração histórica, uma narrativa histórica, falando da história humana. Tá? Ele usa versos do hexâmetro datílico. Aqui, ele começa a utilizar novamente o hexâmetro datílico. Então, Virgílio ele acaba por receber ele herda essa característica do hexâmetro datílico, né? Mas ele não faz a epopeia histórica, ele faz uma epopeia lendária, na verdade. Ele vai enaltecer, ele vai falar sobre a nova civilização romana, ele vai falar sobre Otávio Augusto. Então, diferentemente dos textos históricos, ele vem com um texto mais lendário, com uma proposta mais política, mais propagandista. E todos esses textos esse sistema épico, ele vai ter uma influência pesada na literatura portuguesa. E aí a gente percebe isso, por exemplo, no livro de Camões, nos Lusíadas, né? Camões ele vai fazer uma referência a vários termos da época greco-romana. Porque, por exemplo, quando ele fala sobre sábio grego, ele está falando de Ulisses. Então, ele automaticamente está falando da Odisseia, ele está falando de Homero. Quando ele fala sobre o troiano, ele está citando Enéas, está citando a épica, está citando Virgílio. E quando ele fala da musa antiga, ele está falando da literatura grega, está falando da literatura latina, dessa composição que acontece para a formação do texto dele. Ok? Inclusive, no início do texto dele, ele faz uma reformulação do texto da Odisseia. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal, por favor. Até a próxima, pessoal. Tchau!